Há um tipo de dor silenciosa que quase ninguém fala sobre. Não é a dor de ser atacado diretamente, nem a de ser rejeitado de forma explícita. É a dor de ser subestimado. De perceber, aos poucos, que alguém se acostumou com sua presença, com seu esforço, com a sua disponibilidade e passou a tratar tudo isso como algo garantido. Se você já sentiu que deu mais do que recebeu, que esteve presente quando ninguém estava, que foi leal enquanto o outro foi indiferente, então este conteúdo não é apenas para você, ele é sobre você. E talvez o mais desconfortável seja esta verdade: quanto mais você tenta provar o seu valor, menos ele é percebido. Existe uma armadilha psicológica poderosa nisso, e é exatamente sobre ela que vamos falar. Porque o jogo não é sobre ser melhor, mais gentil ou mais compreensivo. O jogo é sobre percepção, postura e poder emocional. E quem entende isso cedo, para de perder. A maioria das pessoas acredita que ser valorizado depende de se explicar melhor, de demonstrar mais, de se esforçar ainda mais. Mas essa crença é o que mantém você preso. Quando alguém não te valoriza, não é falta de informação, é excesso de acesso. É porque você se tornou previsível, disponível demais, justificável demais. E isso não é uma falha de caráter, é uma falha de estratégia emocional. O estoicismo sempre alertou para isso. Aquilo que você entrega sem limites perde valor. Não porque não é bom, mas porque não exige custo. E tudo que não exige custo não gera respeito. O primeiro choque acontece quando você para de reagir. Não de forma agressiva, não com jogos infantis, mas com controle interno. Quando você deixa de responder imediatamente, de se justificar, de se explicar. O silêncio aqui não é castigo, é reposicionamento. A pessoa que estava acostumada a medir você pela sua reação começa a perder o controle da situação. Ela passa a se perguntar o que mudou. Por que você não respondeu como antes? Por que não correu atrás? Por que não tentou consertar? E esse questionamento é o início do arrependimento. Porque agora, em vez de você pensar nela, é ela quem começa a pensar em você. Existe um erro comum que destrói qualquer chance de respeito: tentar ser entendido por quem já decidiu não te compreender. Quando você explica demais, você se coloca abaixo. Você comunica, mesmo sem perceber, que precisa da aprovação do outro para existir. O estoico entende algo essencial. Quem quer te entender, entende com poucas palavras. Quem não quer, usará qualquer explicação contra você. Então você para. Para de justificar decisões. Para de pedir desculpa por escolhas que não ferem ninguém. Para de traduzir seus limites para quem se beneficia da sua ausência de limites. E esse silêncio firme, essa ausência de explicação, começa a incomodar profundamente. Enquanto isso, você muda o foco. Em vez de gastar energia tentando ser valorizado, você passa a investir em si mesmo. No seu crescimento, na sua rotina, na sua disciplina, na sua saúde mental e física. Nada gera mais desconforto em quem te subestimou do que ver você florescendo sem precisar dela. Não é sobre postar, exibir ou provocar. É sobre viver de forma tão alinhada com seus próprios objetivos que a ausência do outro deixa de ser um problema. Quando alguém percebe que você não apenas seguiu em frente, mas evoluiu, a narrativa interna dela quebra. Porque ela acreditava que você precisava e agora vê que você escolheu. A partir daí, algo poderoso acontece. Você começa a impor limites sem culpa. Não de forma ríspida, mas inegociável. Você não está mais disponível a qualquer hora. Não aceita desrespeito disfarçado de brincadeira. Não tolera migalhas emocionais. E o mais importante, você não explica esses limites. Você simplesmente os pratica. O estoicismo ensina que dignidade não é algo que se pede, é algo que se demonstra. E quando você começa a agir assim, quem estava acostumado a te ultrapassar sente o impacto. Porque agora existe uma barreira,
E barreiras revelam quem realmente respeita você. Existe uma atitude que confunde profundamente quem não te valorizava: gentileza com distância. Você não se torna frio, agressivo ou ressentido. Você continua educado, calmo, até cordial, mas sem acesso, sem intimidade, sem abertura emocional. Isso cria um curto-circuito psicológico, porque a pessoa esperava ou submissão ou explosão. Quando recebe respeito sem proximidade, percebe que perdeu algo que não volta facilmente: o privilégio de estar perto. E isso dói mais do que o desprezo, porque revela maturidade, não rancor. Outro ponto essencial é se tornar imperturbável diante de críticas vazias. Quem não te valoriza costuma usar críticas como ferramenta de controle. Comentários sutis, ironias, desvalorização disfarçada. O estoico não reage emocionalmente, ele observa. Ele entende que críticas dizem mais sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quando você não se abala, não se defende, não entra no jogo, o outro perde o poder. Porque a crítica só funciona quando encontra um ego ferido. Quando não encontra, ela volta para quem lançou. Manter a dignidade quando ninguém está olhando é um divisor de águas. Não é sobre parecer forte, é sobre ser íntegro. Não se rebaixar, não implorar, não correr atrás de quem não demonstra reciprocidade. Essa postura silenciosa cria algo raro: respeito interno. E quando você se respeita, o mundo sente. Mesmo quem não te valorizava começa a perceber que algo mudou. Não porque você anunciou, mas porque sua energia mudou. Você não parece mais disponível para qualquer coisa. Você não parece mais desesperado por aceitação. E isso altera completamente a dinâmica. Há um momento crucial em que você decide seguir em frente sem aviso prévio, sem discursos, sem textos longos, sem encerramentos dramáticos. Apenas vai. O estoico entende a impermanência. Ele não tenta assegurar o que já está solto. Ele não pede para ficar onde não é bem-vindo. Essa saída limpa, sem justificativas, cria um vazio poderoso, porque quem ficou não teve a chance de se preparar, de controlar, de manipular emocionalmente. E agora precisa lidar com a ausência. E a ausência, quando é definitiva, pesa. Você também aprende a valorizar suas conquistas sem esperar reconhecimento. Isso é libertador. Você faz por você, evolui por você, constrói por você. Quem não te valorizava percebe que perdeu o papel de juiz da sua vida, que a aprovação dela já não é necessária. E quando alguém percebe que não tem mais esse poder, sente-se irrelevante. E ninguém lida bem com isso. A autossuficiência emocional é o estágio final. Você não depende mais de validação, atenção ou aprovação para se sentir inteiro. Isso não te torna isolado, te torna seletivo. Você escolhe quem entra, quem fica, quem sai. E quem percebe isso, entende que perdeu o controle. Porque não há nada mais frustrante do que tentar afetar alguém que já não reage, que já não se explica, que já não se justifica. Neste ponto, o arrependimento não vem porque você fez algo contra o outro. Ele vem porque você fez algo por si mesmo. Você saiu da armadilha da defesa. Parou de provar, explicar, implorar. Passou a viver. E isso muda tudo. Quem te subestimou começa a sentir o peso da sua ausência, não porque você quis ensinar uma lição, mas porque finalmente se colocou como prioridade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo nesse conteúdo tocou em um ponto sensível. Talvez você tenha percebido que passou tempo demais tentando ser valorizado por quem não tinha capacidade de valorizar. Talvez tenha entendido que respeito não se pede, se constrói. E talvez esteja pronto para mudar de postura. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: "Eu não me explico mais". Isso não é para o algoritmo. É um compromisso silencioso com você mesmo. E se você quer continuar explorando ideias que fortalecem sua mente, sua postura e sua autonomia emocional, se inscreva no canal. Aqui não falamos para agradar, falamos para despertar. E quem entende isso, nunca mais joga para perder.